Estudo Bíblico, Livro de Ezequiel. Estudo organizado por Krishna Esteves. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo MacArthur, Bíblia da Liderança Cristã com notas e artigos de John C. Maxwell, Comentário Bíblico Moody e Comentário da Bíblia Russell Shedd. Introdução, autor e obra. Se o 30º ano de capítulo 1, verso 1 estiver relacionado à idade de Ezequiel, ele então teria 25 anos de idade quando foi levado cativo e 30 anos quando foi chamado para o ministério profético. Era com a idade de 30 anos que os sacerdotes davam início ao seu ofício sacerdotal, de maneira que esse foi um ano importante para Ezequiel. Seu ministério teve início por volta de 593 a 592 a.C. e se estendeu por pelo menos 22 anos, até 571 a 570 a.C., capítulo 25, verso 17. Ele foi contemporâneo tanto de Jeremias, que era aproximadamente 20 anos mais velho, como de Daniel, que teria a mesma idade que a sua, a quem ele cita em capítulo 14, versos 14 e 20 e 28, verso 3, como se fosse um profeta já bem conhecido. Do mesmo modo que Jeremias 1, verso 1, e Zacarias 1, verso 1 e Neemias 12, 16, Ezequiel era tanto profeta como sacerdote, capítulo 1, verso 3. Por causa de sua origem sacerdotal, ele era particularmente interessado nos detalhes do templo, bem como tinha grande familiaridade com eles. Assim, Deus o usou para escrever muito a respeito disso. Capítulo 8, versos 1 a 11 e 25. Capítulo 40, versos 1 a 47, verso 12. Ezequiel e sua esposa, que é mencionada em capítulo 24, versos 15 a 27, estavam entre os 10.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia em 597 a.C., segundo Reis 24, versos 11 a 18. Eles viveram em Tel Abib, capítulo 3, verso 15, às margens do rio Quebar, provavelmente na região sudeste da Babilônia. Ezequiel escreveu a respeito da morte de sua esposa no exílio, Ezequiel 24, 18, mas o livro nada menciona a respeito de sua própria morte. De acordo com a tradição rabínica, ele morreu às mãos de um príncipe israelita, cuja idolatria ele repreendeu por volta de 560 a.C. O autor recebeu o chamado para profetizar em 593 a.C., capítulo 1, verso 2, na Babilônia, terra dos caldeus, durante o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, que começou em 597 a.C. Com frequência, Ezequiel dava suas profecias a partir do ano 597 a.C. Capítulos 8, verso 1, 20, verso 1, 24, 1, 26, 1, 29, 1, 30, 20, 32, 1 e 17, 33, 21 e 41. Ele também data a sua mensagem em 40, verso 1, como sendo 573 a 572 a.C. Os 142 anos depois de 586 a.C., ou seja, o ano da queda final de Jerusalém. A última profecia de Ezequiel foi feita em 571 a 570 a.C., capítulo 29, verso 17. As profecias do capítulos 1 a 28 estão em ordem cronológica. Em 29, verso 1, o profeta volta um ano antes de 26, verso 1. Mas a partir de 30, verso 1, conforme 31, 1, 32, 1 e 17, ele é quase totalmente cronológico. Pano de fundo. Da perspectiva histórica, o Reino Unificado de Israel durou pouco mais de 110 anos, cerca de 1043 a 931 a.C., sob os reinados de Saul, Davi e Salomão. Então os reinos divididos, Israel, norte, e Judá, sul, se estenderam de 931 a.C.
até 722 a 721 a.C. Israel caiu diante da Síria em 722 a 721 a.C., deixando o reino sobrevivente, Judá, por mais 135 anos, até que caiu sob as forças da Babilônia em 605 a 586 a.C. No contexto mais imediato, várias características foram estratégicas. Politicamente, o poder arrogante da Assíria desmoronou em 626 a.C. e sua capital, Nínive, foi destruída em 612 a.C. pelos babilônios e medos. Naum. O Império Neobabilônico firmou-se no cenário quando Nabopolassar assumiu o trono em 625 a.C. e o Egito, sob o reinado de Neco II, estava determinado a conquistar tudo que lhe fosse possível. A Babilônia esmagou a Assíria em 602 a 605 a.C. e deixou registros de uma vitória decisiva sobre os egípcios em 605 a.C. em Carquemes, não tendo deixado sobreviventes, de acordo com os registros babilônicos. Também em 605 a.C., liderados por Nabucodonosor, os babilônios iniciaram a conquista de Jerusalém e deram início ao processo de deportação dos cativos, entre os quais estava Daniel. Daniel 1, verso 2. Em dezembro de 598 a.C., ele novamente sitiou Jerusalém, tendo conseguido tomá-la em março de 597 a.C. Nessa ocasião, ele levou cativos o rei Jeoaquim e um grupo de 10.000 pessoas, incluindo Ezequiel, segundo Reis 24, versos 11 a 18. A destruição final de Jerusalém e a conquista de Judá, incluindo a terceira deportação de judeus, aconteceu em 586 a.C. Com relação à parte espiritual, o rei Josias, 640 a 609 a.C., havia feito reformas em Judá, segundo Crônicas 34. Tragicamente, apesar de seus esforços, a idolatria havia entorpecido de tal modo a espiritualidade dos judeus que o reavivamento deles foi apenas superficial. Ao atravessar a Palestina, o exército egípcio matou Josias em 609 a.C. e durante os reinados de Jeoacás, 609 a.C., Joaquim, Eliaquim, 609 a 598 a.C., Jeoaquim, 598 a 597 a.C., e Gedequias, 597 a 586 a.C., os judeus mergulharam em pecados que exigiam punição. Quanto à situação interna, Ezequiel e os 10.000 exilados na Babilônia, segundo Reis 24, 14, viviam muito mais na condição de colonos do que de escravos, sendo-lhes permitido cultivar a terra sob condições bastante favoráveis. Jeremias 29. Ezequiel tinha até mesmo sua própria casa. Capítulo 3, verso 24 e 20, verso 1. Em relação às profecias da época, falsos profetas iludiam os exilados, garantindo-lhes um retorno seguro e rápido para Judá. Capítulo 13, versos 3 a 16 e Jeremias 29, verso 1. No período de 593 a 585 a.C., Ezequiel fez advertências ao povo de que a tão amada Jerusalém seria destruída totalmente e que o exílio deles seria prolongado, de maneira que não havia esperança de um retorno imediato. Em 585 a.C., um fugitivo de Jerusalém que havia conseguido enganar os babilônios chegou a Ezequiel com as primeiras notícias de que Jerusalém havia caído 586 a.C.,
cerca de 6 meses antes, capítulo 33, verso 21. Isso despedaçou as falsas esperanças de uma libertação imediata para os exilados, de modo que o restante das profecias de Ezequiel diz respeito à futura restauração de Israel à sua terra natal e às bênçãos finais do reino messiânico. Temas históricos e teológicos. A glória do Senhor é o tema central em Ezequiel, aparecendo em capítulo 1, verso 28, 3, versos 12 e 23, 10, versos 4 e 18, 11, verso 23, 43, versos 4 e 5, 44, verso 4. O livro inclui descrições vívidas da desobediência de Israel e de Judá, apesar de toda a bondade de Deus, capítulo 23, conforme capítulo 16. Isso mostra o desejo que Deus tinha de que Israel apresentasse frutos que ele pudesse abençoar. Contudo, a autoindulgência tinha deixado Judá pronta para ser punida, como uma videira queimada, capítulo 15. O livro está repleto de referências à idolatria de Israel e às consequências disso, como a morte repentina de Pelatias, capítulo 11, verso 13, uma ilustração simbólica do desastre que viria a todo o povo. Muitas cenas pitorescas ilustram princípios espirituais. Entre elas estão a cena em que Ezequiel come um livro, capítulo 2, as faces dos 4 anjos representando a criação sobre a qual Deus governa, capítulo 1, verso 10, a cena numa barbearia, capítulo 5, versos 1 a 4, as pinturas que aparecem nos muros do templo, lembrando a seus leitores aquilo que Deus realmente quer no lugar da sua habitação, ou seja, santidade e não impureza. Capítulo 8, verso 10. E as brasas acesas espalhadas retratando o castigo. Capítulo 10, versos 2 e 7. Mais importantes entre os temas em Ezequiel são a santidade e a soberania de Deus. Eles são muitas vezes transmitidos por frequentes contrastes entre o brilho da glória do Senhor com o desprezível contexto do pecado de Judá, capítulo 1, versos 26 a 28. Muito comum nos capítulos 8 a 11 e 43, versos 1 a 7. Estreitamente relacionado a isso está o propósito de Deus de um glorioso triunfo, de modo que todos saberão que eu sou o Senhor. Essas palavras divinas, a assinatura do próprio Deus atestando os seus atos, são mencionadas mais de 60 vezes, comumente junto com o castigo, capítulo 6, verso 7 e 7, verso 4. Mais ocasionalmente depois da restauração prometida, capítulo 34, verso 27, 36, versos 11 e 38, 39, verso 28. Ezequiel 1. A visão dos 4 querubins. Verso 1. No 30º ano. O livro começa com a data internacional, o 30º ano do Império da Babilônia, e começou com a dinastia de Nabopolassar, de 626 a 605 a.C. Este levou apenas 5 anos para acrescentar à antiga cidade de Babel os territórios ao seu redor, forçando os assírios a recuar para seu próprio país. Se Ezequiel está usando esta data, 621 a.C., para o início do novo império, estamos no ano de 593 a.C. O 4º mês era dos meados de junho aos meados de julho, calculando a partir do 1º mês dos meados de março aos meados de abril, no meio dos exilados. A palavra hebraica Golan é um termo coletivo que significa exilados ou
de maneira abstrata, o exílio. Rio Quebar, um grande canal que irrigava a parte oriental da cidade da Babilônia. É provável que os cativos estivessem sendo usados para completar a construção desse rio artificial. Verso 2. No quinto ano, trata-se de 595 a.C., o rei Ezequiel e mais de 7.000 judeus, segundo Reis 24:14, haviam sido deportados para a Babilônia em 597 a.C. Ezequiel estava com 25 anos de idade. Verso 3. Ezequiel, Deus fortalece o sacerdote. Outros profetas com antecedentes sacerdotais foram Samuel, 1 Crônicas 6, 28, 1 Samuel 7, 9, 11, 14 e 16, verso 2, Jeremias, Jeremias 1, verso 1, Zacarias, Zacarias 1, verso 7, Neemias 12, 4 e 16 e Esdras 5, verso 1. Esteve sobre ele a mão do Senhor, uma expressão que descreve uma condição aproximada do êxtase profético. Veja também capítulo 3, versos 14 e 22, 8, versos 1, 33, verso 22, 37, 1 e 41. Palavra do Senhor, mão do Senhor. Do mesmo modo como Deus havia preparado Isaías, Isaías 6, versos 5 a 13, e Jeremias, Jeremias 1, versos 4 a 19, ele também preparou Ezequiel para que pudesse receber a revelação divina e fortalecê-lo para a tarefa elevada e árdua de falar como seu profeta. Versos 4 a 28. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus com 4 figuras angelicais. Nessa visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e atalaia aos exilados hebreus. Essa visão é a primeira de 4 no livro. A vocação de Ezequiel veio na forma de uma teofania, uma manifestação de Deus no meio de uma tempestade. Sua visão foi descrita com muitos maiores detalhes do que as teofanias de Moisés. Êxodo 33, versos 24 a 9, Amós 7, 15, Isaías capítulo 6, Jeremias 1, versos 4 a 10 ou Daniel 7, verso 9. Primeiro descreve os 4 seres viventes com as 4 asas e 4 rostos, combinando formas humanas com formas de animais para formar o trono-carro. Versos 4 a 14. Depois descreve as rodas de dentro das rodas que faziam o carro se mover em todas as 4 direções sem se voltar. E, finalmente, a plataforma de cristal sobre a qual estava a semelhança do trono, no qual estava sentada a semelhança daquele que estava rodeado de fogo e coroado da glória do arco-íris. Versos 22 a 28. Verso 4. Vento impetuoso, fogo. O castigo de Judá numa segunda e totalmente devastadora fase, além da deportação de 597 a.C., viria do norte e realmente veio da Babilônia em 588 a 586 a.C. O terror desse acontecimento é retratado por um forte vento abrasador, emblemático do castigo de Deus, e por um brilho dourado que simboliza sua glória deslumbrante. Verso 5. 4 seres viventes. 4 anjos, muito provavelmente os querubins do capítulo 10, versos 1 a 22. O fato de serem em número de 4 deve ter a ver com os 4 cantos do mundo, significando que os 4 anjos de Deus executam as suas ordens em qualquer lugar. Verso 10. Seus rostos.
Esses símbolos identificam os anjos como seres inteligentes, homem, poderosos, leão, cervis, boi e rápidos, águia. Verso 12. O Espírito. Isso se refere ao impulso divino por meio do qual Deus faz com que eles executem a sua vontade. Verso 20. Verso 14. O movimento intenso e implacável significa a incessante obra de julgamento de Deus. Versos 15 a 25. Essa seção aponta para a glória do trono de Deus nos céus. Verso 15. Uma roda. Isso retrata o castigo de Deus como uma máquina de guerra, como um carro muito grande que se move para o lugar em que ele vai executar a sua sentença. Verso 18. Olhos. Eles talvez retratem a onisciência de Deus, ou seja, o perfeito conhecimento dado a esses servos angelicais para que eles sejam infalíveis em executar o seu castigo. Deus não faz nada por impulso irracional. Versos 19 a 21. Havia uma unidade entre os seres viventes e as rodas orientadas pelo Espírito de Deus. Compare com as referências às rodas do trono do Ancião de Dias, em Daniel 7, verso 9, as bases do templo de Salomão, 1 Reis 7, versos 27 a 30, e as da carruagem em 1 Crônicas 28, 18. Verso 22. Cristal brilhante. A descrição da visão do trono de Deus, dada em Apocalipse 4, versos 1 a 8, menciona esse cristal juntamente com os relâmpagos, que devem ter alguma relação com o metal brilhante mencionado no verso 4, já que os israelitas usam essa palavra para eletricidade na língua hebraica moderna. Em Apocalipse, vemos que a função dos querubins era glorificar a Deus. Aqui, revelam a glória de Deus em visões e ali o fazem cantando Santo, Santo, Santo. Verso 24. Quando em movimento, o som de suas asas era como o rugido de muitas águas. Salmo 42, verso 7, Isaías 17, 12. Como a voz do Onipotente, Salmo 29, a voz de Deus, 7 vezes. O estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, Isaías 17, 12 e Joel 2, 5. Hebraico, Shaddai, é um termo pré-mosaico para Deus, usado principalmente para poesia ou em prosa com o El antes. Gênesis 17, 1. Verso 26. Algo semelhante. Esta frase é uma chave para todas as visões aqui descritas. A glória de Deus é grande demais para se conter dentro de qualquer objeto físico, mas nossos olhos fracos, humanos, só podem contemplar coisas terrestres. Por isso é que as coisas eternas de Deus podem ser vistas e descritas pelos homens em termos bem humanos, como algo que existe na terra. Verso 28. A glória do Senhor. A glória do Senhor brilha intensamente na pessoa de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6, que é um tema constante em Ezequiel. Cair com o rosto em terra. João, em Apocalipse 1,17, teve a mesma reação ao ver a glória de Deus. Nota homilética, verso 28. Cair. A confiança que o homem tem em si mesmo abala-se perante a revelação da glória divina. Só quando nos humilhamos dessa maneira perante Deus é que estamos em condições de sermos instruídos por Ele para sermos seus discípulos e depois sermos seus mensageiros,
Quando reconhecemos plenamente nossos pecados, é que então, convertidos a Deus, podemos receber a consolação do Espírito Santo que nos põe em pé para daí em diante andarmos nos caminhos de Deus. Capítulo 2, verso 2. Esta foi a experiência de Isaías, Isaías 6, versos 1 a 8. De Daniel, Daniel 10, versos 8 a 12. Do apóstolo Paulo, Atos 26, versos 13 a 20. E é a de todos os que creem em Jesus, Efésios 2, versos 1 a 10.